Olá, e seja bem-vindo ao nosso estudo, o segundo estudo do livro Exercite-se em Piedade. Esta semana estamos contemplando até 2 capítulos deste segundo estudo juntos deste livro. E nós vamos enfatizar esta semana crescendo em piedade. Nós vamos ter 2 estudos. Eu vou fazer um resumo do capítulo 3 e capítulo 4. 2 resumos diferentes. Mas tudo focalizando nesta questão, em termos práticos, como nós podemos crescer em piedade. Então, vamos pensar sobre capítulo 3, que tem no título Exercite-se na piedade. Nosso estudo, nesta semana, neste capítulo, está baseado em 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O apóstolo Paulo não tomou por garantido a piedade do seu filho espiritual Timóteo. Embora Timóteo tenha sido seu companheiro, colaborador por vários anos, Paulo ainda achou necessário escrever-lhe: exercita-se na piedade. Bom, vamos falar honestamente. Se o apóstolo Paulo achou que fosse necessário até encorajar um colega do trabalho para ficar ali atento à importância de exercitar-se na piedade, e aí? A nossa necessidade hoje em dia. Sim, cada um de nós precisamos ouvir esta exortação, exercitar-se na piedade. Ao exortar Timóteo a treinar-se ou exercitar-se na piedade, Paulo, neste versículo, emprestou um termo, um verbo, uma palavra, que vem do campo do atleticismo. O verbo, que é traduzido de várias maneiras diferentes em versões da Bíblia, traduzido como exercício, disciplina ou treinar. Originalmente, este verbo se referia ao treinamento de jovens atletas para que eles pudessem participar nos jogos competitivos do dia, normalmente jogos igual das justamente famosas Olimpíadas. Em seguida, mais tarde, um pouquinho depois deste período de uso, chegando ao tempo do apóstolo Paulo, o verbo assumiu um significado mais geral de treinamento ou disciplina do corpo ou da mente em uma habilidade particular. Então, fonte é o uso do treinamento dos atletas. E o uso comum durante este período foi qualquer disciplina, qualquer esforço para desenvolver uma habilidade particular. Então, Paulo está dizendo ao Timóteo, fique ali treinando, esforçando para crescer em piedade. Bom, o que nós vamos contemplar aqui neste capítulo, e certamente espero que vocês assistindo, todos tenham a chance de até conversar com outros cristãos sobre este assunto, são os princípios para treinamento na vida cristã. Né? Se você estava querendo se tornar até um jogador de futebol ao nível profissional, quais seriam até os princípios que você ia seguir? Qualquer empreendimento de valor, de interesse, de importância, certamente vai ter princípios que nós precisamos colocar em prática para alcançar estes alvos. E se isso for a verdade sobre até um desejo humano deste mundo, imagine quanto mais para alcançar objetivos espirituais que vão nos avançar no crescimento do reino de Deus. Então,
há vários princípios na exortação de Paulo a Timóteo para exercitar-se na piedade que se aplicam a nós hoje em dia. Deixe-me destacar alguns princípios que nós precisamos até reconhecer. O primeiro princípio é a responsabilidade pessoal de cada cristão. Paulo disse exercitar-se. Timóteo era pessoalmente responsável por seu progresso, seu avanço na piedade. Então, Paulo falou, Timóteo, exercite-se na piedade. Então, houve até o chamado pessoal. O Timóteo, ele não devia confiar no Senhor por este progresso na piedade e depois ficar ali relaxado, pensando agora, Deus fará tudo. Não, ao contrário. Embora certamente ele entendesse que qualquer progresso que fizesse era apenas devido à capacitação divina. Isso foi a verdade para Timóteo, é a verdade para nós hoje em dia. O Timóteo teria entendido que ele deveria desenvolver este aspecto particular da sua salvação, na confiança de que Deus já estava trabalhando na vida dele. A mesma coisa para nós hoje em dia. Todavia, ele teria entendido a mensagem de Paulo de que precisava se esforçar nessa questão de piedade. Ele deve buscar piedade na sua própria vida. Então, a mesma coisa conosco. Nós somos responsáveis, pessoalmente. Cada cristão tem um chamado para buscar santidade e exercitar-se em piedade. Cristãos podem ser muito disciplinados, até industriosos em seus negócios seculares, seus estudos universitários, a manutenção da casa limpa, bonita, e até, quem sabe, em nosso ministério. Um cristão pode ser até extremamente atencioso, aquele ministério caprichoso, tudo está em ordem, até na igreja local. Mas uma tendência para todos nós de ser preguiçosos quando se trata de exercitar na vida espiritual. Preferimos orar, ó Senhor, tornas-me piedoso, e esperar que ele derrame um pouco da piedade em nossas almas de alguma forma misteriosa. Deus, de fato, trabalha numa maneira misteriosa para nos tornar piedosos, porque ninguém entende tudo que Deus faz na vida do ser humano para nos conformar cada vez mais na imagem de Cristo Jesus. Mas ele não faz isso a parte de cumprimento da nossa própria responsabilidade pessoal. Ou seja, Deus age por meio da nossa atuação. Literalmente, ele está agindo dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Segundo princípio. O segundo princípio está na exortação de Paulo. É que o objetivo deste treinamento era o crescimento na vida espiritual, pessoal de Timóteo. Timóteo precisa crescer. Nós precisamos crescer. Precisamos ter visível crescimento e avanço em nossa vida cristã. O objetivo aqui é a devoção do próprio Timóteo a Deus e a conduta decorrente dessa devoção. Embora que ele fosse um ministro cristão experiente e muito bem qualificado, Timóteo ainda precisava crescer nas áreas essenciais da piedade. O temor de Deus, a compreensão do amor de Deus e um desejo crescente da presença e a comunhão com Deus na sua vida. Estes são nossos objetivos também. Nós vamos estudar, vamos destacar que se precisamos crescer em nossa habilidade no ministério, como pregadores,
como administradores, como pessoas trabalhando na área de projetos, etc. Essas habilidades ministeriais são de suma importância, mas nada poderia substituir seu próprio crescimento em piedade. É isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. É isso que Deus ainda está falando conosco hoje. Cresça em piedade. O terceiro princípio é a importância das características mínimas que são necessárias para um treinamento muito bem sucedido. Se nós quisermos crescer em piedade, há coisas mínimas que têm que acontecer. Coisas mínimas. Pode fazer mais, mas não pode fazer menos na área de crescimento espiritual. Muitos assistem às várias competições olímpicas pela televisão e ficamos cientes de certos mínimos irredutíveis no treinamento de todos os competidores que cheguem a este nível das Olímpicas. É muito provável que Paulo tivesse essas características em mente ao comparar o treinamento físico para alguém querendo entrar numa competição com o treinamento da piedade necessário para todos nós avançar em nosso relacionamento com Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre estes compromissos mínimos. O primeiro compromisso mínimo que podemos até destacar na palavra de Deus é o próprio custo. Alguém vai me perguntar, Marcos, vai me custar para crescer na fé cristã? Eu preciso até fazer um investimento? A gente vai sentir até o peso deste compromisso? E a resposta é, sem dúvida. Até Cristo Jesus descreveu este preço de segui-lo em fidelidade como um discípulo, com as palavras, carrega a sua cruz. Então, se você estivesse carregando uma cruz, você ia sentir isso? Sim, você ia sentir e bastante. Também, cada um de nós precisamos sempre nos relembrar que temos o custo do compromisso. Ninguém se torna piedoso sem o compromisso de pagar o preço diariamente de cultivar uma vida de piedade diante do Senhor. O conceito de compromisso ocorre repetidamente em toda a Bíblia. É encontrado no clamor de Davi a Deus, em Salmo 63:1. Eu te procuro ansiosamente. É encontrado na promessa de Deus aos cativos na Babilônia, em Jeremias 29:13. Vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Ocorre quando Paulo pressiona para se apoderar daquele para o qual Cristo Jesus se apoderou dele. Filipenses 3:12. Está para trás de exortações como faça todo o esforço para ser santo. Hebreus 12:14. E faça todo o esforço para aumentar a sua fé e piedade, segundo Pedro 1:5-7. Nenhuma dessas buscas ou destes esforços vão ocorrer sem compromisso da nossa parte. Ou seja, é coisa que nós vamos fazer. A piedade, sim, tem um preço. E a piedade nunca está à venda. Nunca é barato e nunca é fácil. O verbo treinar, que Paulo escolheu no versículo principal deste capítulo, deliberadamente, implica um esforço perseverante, árduo e diligente. Ele tem a plena consciência do empenho total daqueles jovens atletas para conquistar uma coroa que não duraria. Ao pensar na coroa que não duraria, a piedade, a Bíblia diz,
que tem valor para todas as coisas, tanto na vida presente quanto na vida futura, como ele exortou Timóteo. E Paulo nos exorta hoje em dia a fazer o tipo de compromisso necessário para treinar a impiedade. Nós vamos pensar mais sobre isso no capítulo 4. Mas outra coisa mínima, aprenda como um técnico qualificado. O segundo mínimo irredutível no treinamento é um professor, um treinador competente no assunto. Da mesma forma, nós não podemos treinar para exercitar-se, para ser piedosos, sem o ministério de ensino e treinamento do Espírito Santo atuando em nossas vidas. É Ele que nos mantém no mais alto padrão de excelência espiritual, enquanto que Ele esteja nos ensinando, repreendendo, corrigindo e treinamento de acordo com sua palavra. O importante é que lembramos, o Espírito Santo nos ensina e nos treina por meio da palavra de Deus. Portanto, devemos consistentemente nos expor ao ensino da palavra de Deus, se quisermos crescer em piedade evangélica. Em Tito 1:1, Paulo se refere ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Não podemos crescer em santidade sem o conhecimento desta verdade bíblica. É a verdade bíblica que nos conduz à santidade. Tito 1:1. Essa verdade espiritual que transforma só pode ser encontrada na Bíblia, a palavra de Deus. Todavia, este conhecimento não é apenas um conhecimento acadêmico dos fatos bíblicos. É o conhecimento espiritual ensinado pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo aplica a verdade de Deus aos nossos corações. Isso queria dizer o quê? Que devemos gastar muito tempo em exposição à sua palavra, deixando a palavra nos penetrar, nos ensinar, nos convencer, nos orientar, nos repreender, tudo que estamos precisando em nossas vidas, desde que seja o seu meio de nos ensinar. Essa exposição da palavra deve ser acompanhado por um sentimento de profunda humildade em relação à nossa capacidade de aprender a verdade espiritual e um sentimento de total dependência do ministério do Espírito Santo em nossos corações. Então, terceiro princípio básico: pratique. Pratique, pratique, pratique. O terceiro mínimo irredutível no processo de treinamento, de exercício na piedade é a prática da piedade. É a prática que coloca aos pés no chão e aplica o ensinador do nosso treinador divino, o Espírito Santo. Nós vamos crescer no Espírito Santo à medida que estejamos praticando aquele que o Espírito Santo está nos ensinando, nos indicando, nos orientando na palavra de Deus. É a prática onde a habilidade é desenvolvida, que torna o atleta competitivo em seu esporte. É a prática da piedade que nos permite que tornemos-nos cristãos cada vez mais piedosos. É a prática que faz a diferença. Não há atalho espiritual que leva à piedade evangélica. É a fidelidade diária aos meios que Deus designou e que o Espírito Santo usa que vai nos capacitar a crescer em piedade evangélica, neotestamentária. Devemos praticar a piedade assim como os atletas praticam seu esporte particular. Então,
Como a gente vai fazer isso na prática? Por meio de usar a palavra de Deus. É evidente que a palavra de Deus desempenha um papel crucial em nosso crescimento na piedade. Uma parte prominente da nossa prática da piedade, portanto, será nosso tempo na palavra de Deus. A maneira como gastamos este tempo varia de acordo com o método da ingestão da palavra que estamos usando. Existem alguns estudos clássicos, igual a vida discipular, bem conhecido entre os batistas, os navegadores, muito ou até nosso próprio autor, Dr. Jerry Bridges, era o navegador. A cruzada estudantil tem várias abordagens clássicas de crescimento espiritual na palavra de Deus. Muitos dessas abordagens, vida discipular, os navegadores usam os 5 dedos da mão como as estacas mentais para representar os 5 métodos da ingestão da palavra de Deus. O que nós precisamos fazer com a palavra de Deus, como de fato podemos crescer. Então, o que nós podemos fazer? Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos memorizar a palavra de Deus e precisamos meditar na palavra de Deus. Esses métodos são importantes para a santidade e precisam ser considerados um por um. Deixe-me mais uma vez falar. Se você quiser fazer até um estudo mais focalizado só no estudo da palavra de Deus, eu ia encorajar você a pensar sobre até a abordagem dos navegadores, que tem até uma abordagem simples, objetiva, de como estudar a palavra de Deus, ou a vida discipular também tem até alguns estudos excelentes, mostrando para você, de uma forma super simples e muito prática, como estudar a palavra de Deus. Mas vamos pensar sobre estes métodos, só para ter uma visão geral, para nos ajudar em nosso crescimento na luz da nossa leitura aqui no capítulo 3. O método mais comum de ingestão das Escrituras é ouvir a palavra de Deus ensinada e pregada por pastores e professores da Bíblia. O tipo de audição da palavra de Deus que Deus recomenda é ilustrado pelos cristãos da Bereia no livro de Atos. A Bíblia diz sobre essas pessoas ali no Atos que eles receberam uma mensagem com grande ansiedade e examinava as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era a verdade. Aqueles primeiros cristãos, eles só não ouviram e esqueceram. Eles não ouviram apenas para se divertir com a mensagem de Paulo. Não. Eles ouviram e confirmaram com a palavra de Deus que a mensagem dele, de fato, era coerente e baseado no ensino claro da palavra de Deus. Eles perceberam que estes bereanos, que questões eternas estavam em jogo na mensagem do apóstolo Paulo. Então, eles ouviram e estudaram e aplicaram a palavra de Deus. Bom, considerando que eles provavelmente não tinham suas próprias cópias pessoais das Escrituras, seu estudo do ensino de Paulo é notável, porque 2000 anos atrás ninguém tinha sua própria cópia da palavra de Deus. É uma repreensão para nós hoje em dia, que mal nos lembramos quando sairmos à porta da igreja o que ouvimos no sermão do domingo da manhã. Não, vamos nos esforçar para realmente entender e aproveitar aquela pregação biblicamente fiel. E certamente vamos orar para os pastores, que sejam pastores
fazendo exposição da palavra de Deus, fiéis à palavra de Deus, que não fica ali só cantando histórias e não fica ali só até tramando ideias sobre uma mensagem para a sua congregação, mas vão alimentar a congregação com as riquezas da palavra de Deus. O segundo método da ingestão das Escrituras é ler a Bíblia por conta própria. Por meio da leitura da Bíblia, temos a oportunidade de aprender diretamente como mestre, o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Então, todos os dias, você precisa se alimentar um pouquinho na palavra de Deus, fazer uma leitura da palavra de Deus. Quem sabe, inicialmente, é só 5, 10 minutos, mas você pode separar tempo para aquele que é importante para você. Deixe-me encorajar você, separe este tempo de fazer leitura diária da palavra de Deus. O terceiro método de ingestão da palavra de Deus é estudar as Escrituras. Isso é muito mais do que simplesmente fazer uma leitura. A leitura da Bíblia nos dá amplitude, uma ideia geral sobre o que está escrito na Bíblia. Mas o estudo da Bíblia nos dá profundidade no sentido da palavra de Deus. O valor do estudo da Bíblia reside na oportunidade de se aprofundar mais em uma passagem ou tópico do que podemos fazer numa leitura simples da Bíblia. O estudo da palavra de Deus requer maior diligência e intensidade mental. Essas coisas são necessárias para o estudo, no qual analisamos uma passagem, comparamos a Escritura com as Escrituras, fazemos perguntas, fazemos observações e, finalmente, organizamos o fruto do nosso estudo em algum tipo de apresentação lógica. Isso só destaca para nós. Se a sua igreja tem a visão de ter uma escola bíblica dominical, uma união de treinamento, alguma coisa assim, aproveite. Tantas igrejas evangélicas hoje em dia estão cada vez mais se afastando a prática histórica de oferecer grupos de estudos bíblicos cada domingo. Meu irmão, pode estudar a Bíblia durante a semana, sem dúvida. Ninguém questiona isso. Mas eu vou dizer que não há forma melhor para nós ter até um encontro normal com a palavra de Deus do que aquele horário clássico chamado Escola Bíblica Dominical. Se sua igreja ainda está mantendo a Escola Bíblica Dominical, deixe-me encorajá-lo até apoiar. E certamente, se não tiver, então, o que você vai fazer para ter garantia que semanalmente pessoas podem estudar as Escrituras? 4. A memorização de passagens chaves é um quarto método de absorção das Escrituras. Sem dúvida, o versículo clássico para memorização das Escrituras é Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus embutida, armazenada no coração, na mente, faz mais do que nos proteger do pecado. Isso nos permite crescer em todas as áreas da vida cristã, especificamente para a nossa prática de piedade. A palavra escondida no coração permite crescer em nossa devoção a Deus e ao caráter divino que nos torna que torna nossa vida agradável ao Senhor. E o quinto método para simular a palavra de Deus é meditação. A palavra queria dizer, no Novo Testamento, literalmente murmurar, ou por implicação, falar consigo sobre o conteúdo daquele versículo. Quando meditamos nas Escrituras, falamos conosco sobre as Escrituras, revendo em nossas mentes os significados, as
implicações, as aplicações de um versículo, de um trecho em nossas próprias vidas. Então, caminhar com Deus queria dizer ter comunhão com Deus baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é absolutamente necessária e central para a nossa comunhão com o Senhor. Para agradar a Deus, é preciso saber como Ele deseja que vivamos, o que Ele deseja que façamos. E sua palavra é o único meio pelo qual Ele nos comunica essa vontade. É impossível praticar a piedade sem uma ingestão constante e consistente e equilibrada da palavra de Deus em nossas vidas. A ingestão da palavra de Deus é nosso meio fundamental de praticar a piedade, mas não é nosso único meio. Vamos encerrar pensando sobre a natureza do treinamento. Paulo disse, treine-se, exercita-se em piedade. Cada cristão tem esta responsabilidade. Dependemos de Deus para sua capacitação divina, mas nós somos os responsáveis na aplicação. Não somos meramente passivos neste processo. Nosso objetivo neste processo de crescimento é nada menos do que a piedade. Não proficiência no ministério, se tornando até um pregador melhor, até um pastor melhor, até um pastorzão. Não é isso não. Nosso objetivo é nada menos do que devoção centrada em Deus e desenvolver o caráter divino em nossa própria vida pessoal. Se nós queremos desenvolver proficiência no ministério, sem dúvida, todavia, para exercitar-se em piedade, treinar em santidade, nós queremos nos concentrar em nosso relacionamento com Deus. Então, treinar em santidade, exercitar-se em piedade, requer compromisso e um ministério do ensino do Espírito Santo por meio da sua palavra. E prática é a parte fundamental neste processo. Que Deus abençoe e até a nossa conversa sobre capítulo 4, buscando uma devoção mais intensa.